Muito prazer, coronel. Prazer é todo meu. Olá, Dourado. Tudo Olá, bem? meu querido. Tô com Oiapoque e Chuí, Amapá, Rio Grande do Sul. Olá, boa noite. Muito bem-vindos. O 28 de junho se tornou o Dia do Orgulho LGBTQIA+, porque nessa data, há 53 anos, deu-se uma revolta no bar The Stonewall Inn, em Nova York. Naquela noite, a polícia encontrou resistência de verdade para prender os suspeitos de sempre da comunidade gay. Nunca mais o mundo foi o mesmo. E para quem estranha a insistência de se falar em orgulho, entenda-se. Depois de séculos submetidos à vergonha, tende sim de se afirmar o orgulho merecido, o mero orgulho de ser quem se é. As biografias que vamos conhecer hoje ajudam a entender o processo de emancipação das minorias gays. Um de nossos convidados é atleta do mais violento dos esportes, sinônimo de macheza, o primeiro lutador de MMA assumidamente gay do Brasil. Além dessa história de vida, vamos conhecer também uma personagem que começou na Polícia Militar, onde ficou 30 anos, fundou um batalhão no Distrito Federal, sempre como ele, e agora entrou para a história como ela, a primeira mulher trans do país com a patente de tenente-coronel da PM. Ela é a Coronel Maria Antônia e ele, Washington Dourado, a princesinha dourada dos octógonos. Olá, gente, bem-vindos. Olá. Obrigada. Maria Antônia fala do estado do Rio Grande do Sul, estado do Chuí, e Dourado fala da terra do Oiapoque, lá do Amapá. Dourado, de que cidade você está falando? Eu estou em Laranjal do Jari, no Amapá. Qual é a população aí? Aproximadamente 50 mil pessoas. Maria Antônia, você, quando na infância, você se sentia menina na sua infância em Piracicaba, no interior de São Paulo? Como é que isso tinha espaço para se manifestar, para você se permitir se entender assim? É interessante essa sua pergunta, porque todo o processo é um processo de transição, né? Então, logo na minha infância, eu já tinha desejos femininos e, obviamente, estou me referindo a colocar um vestido, passar um batom. E isso eu fazia quando meus pais não estavam em casa, né? E eu estou falando de uma menina que tinha por volta de 10 anos e que hoje ela já tem 60 anos de idade. Então, assim, há mais de 50 anos atrás, a verdade é que a gente nem tinha notícia disso, Bial. Não se falava sobre isso, imperava um silêncio, que era o silêncio daquele tempo, vamos chamar assim, né? Não se falava sobre isso. Depois, durante a minha adolescência, eu fui ouvindo falar, Roberta Close, e a gente começa a perceber, então tem alguém que também existe assim alguma coisa que entre nós é comum, né? E aí, à medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo, porque a vida é maravilhosa, só que ela vai impondo papéis para a gente. E às vezes a gente vai desempenhando os papéis e nem tudo que a gente quer realizar a gente consegue. Esse mundo é um palco, né? E a vida impõe papéis, isso mesmo. Escuta, vocês escolheram carreiras associadas a machões, espaços meio que monopolizados por héteros. Você, Dourado, o que atraiu você ao MMA? Eu tenho medo só de olhar aquilo. O que te atraiu ali? É um esporte que, desde a primeira vez que vi, eu passei a amar aquilo da forma de como ação dentro do octógono. Mas você era uma criança brigona? Você brigava na rua? Você era brigão? Não. Por isso você foi procurar luta? Não? Não. Antes de eu lutar, na rua, quando criança, eu acredito e eu lembro ter brigado 2 vezes. Isso é a faixa de 8 anos de idade. Então o seu negócio foi com a luta, não foi com a briga. Você Sim. Gostou da luta, do esporte, da terra. Você está com que idade? 29 anos.
Você luta desde quando? Aos 17. Caramba, já tem uma carreira. Qual é o seu cartel? Tenho 34 lutas. 4 derrotas e 30 vitórias. Quantos nocautes? A maioria. Eita! Maria Antônia, a carreira militar, então, nossa, a carreira militar é... Hoje eu acho que as Forças Armadas, pelo menos até onde eu sei, vêm se modernizando para certas questões, e isso é admirável, mas é um ambiente conservador por definição. Por que você escolheu, por que você resolveu seguir a carreira militar? Então, eu iniciei muito cedo, né? Eu sou filha de pais professores. E eu sempre tive uma orientação familiar no sentido de buscar um trabalho que desse futuro, que tivesse estabilidade. E fiz um concurso para fazer a academia militar em São Paulo, na Avenida Água Fria, 1923, Alto da Cantareira. E aí eu fiz esse concurso, aí eu passei... Aí fui seguir carreira, né? Eu fiz 2 anos de curso preparatório, 3 de formação. Eu sou da turma Sesc Centenário de São Paulo. E lá, nossa turma tinha em torno de 209 aspirantes e eu fui a segunda colocada dessa turma, à época, né? Excelente, né? Então, assim, é o que eu falo. Meus pais eram professores, então, né? Imagina, né? A gente sempre tem um apoio maior, né? Muita disciplina, né? Sim, muita disciplina, dedicação. E a carreira militar, ela exige isso praticamente 24 horas por dia, né? Então, assim, todo esse contexto está dentro daquilo que eu te falei no início da conversa, dos papéis que a vida vai nos impondo, né? Eu sempre procurei, da minha parte, fazer o máximo que eu pudesse, o melhor possível, seja em qualquer papel que eu estivesse vivendo na minha vida, né? Mas sustentar essa dupla situação de estar cumprindo o papel que a sociedade, que o mundo estava lhe exigindo e que você atendia essa expectativa. E ter uma identidade secreta, digamos assim, como é que isso te entristecia? Como é que isso se manifestava no seu estado de espírito, em você? É muito interessante isso, porque é todo um processo interior, né? Então eu chamo, até cito essa conversa num livro que eu estou escrevendo, eu cito da seguinte maneira: todos nós, quando viemos ao mundo, nós temos uma essência dentro de nós, né? Que eu chamo de identidade. Essa identidade, ela pode se manifestar completamente, ela pode ter uma série de circunstâncias na vida que não vai ser possível que ela acontecer, mas ela sempre vai existir dentro de nós. Isso gera conflito, né? Respondendo o que você perguntou. É claro, tem conflitos, mas assim, infelicidade, por isso, eu nunca fui infeliz, no sentido de... Eu tinha comigo a certeza que isso ia acontecer, que isso era real, mas, ao mesmo tempo, quando eu olhava para o lado... ninguém sequer imaginava e nem conseguia, certamente não iriam compreender, não iriam entender, né? E existe isso. Na sua vida antes da transição, então, você se casou, teve filhos, tudo isso? Sim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho com 30 anos, uma filha com 28, os 2 são formados, já têm trabalho. E é aí que eu faço um gancho na nossa conversa, porque foi interessante. Eu sempre servindo, trabalhando, seja a sociedade, seja os meus filhos, seja a família, e assim, mais interessado em servir aos outros do que a você mim. Mesmo. E quando eles... verdade. E quando eles formaram essa história toda, aí eu falei, agora eu vou cuidar de mim um pouco mais, porque eu já fiz a minha obrigação. Sabe aquela ideia de dedicar a vida para os filhos, enfim, coisas dessa natureza. Foi o que aconteceu. Você falou há pouco de uma personagem fascinante da história do Brasil, de quando você tinha, por volta de 30 anos, nos meus cálculos aqui, talvez um pouco menos, uma certa mulher que seduziu o Brasil com a sua beleza e com a sua singularidade. Era o Brasil, fim do século XX, programa da Xuxa, dá um close nela. Eu não decidi me tornar uma mulher, eu nasci uma mulher. Quer dizer, eu nasci uma mulher...
Eu nasci uma mulher num corpo errado, mas a minha cabeça é de mulher. Eu nasci com a cabeça de mulher. E qual é a melhor coisa de ser uma mulher? É poder chorar, é poder expressar meus sentimentos. Porque a mulher tem isso, a poder você se expressar na coisa mais sensível, entendeu? E no lado de corpo, enfim, é poder botar um biquíni, ir pra praia, fazer sauna. Maria Antônia, a Roberta Close representava o que para você? Uma esperança, uma luz no horizonte, um farol? Ela é uma referência, posso dizer, para todo o Brasil, né? Ela é uma referência, ela é uma... assim, é tão grandioso que eu nem encontro as palavras para falar, mas ela é uma deusa, é um ícone dentro da realidade das mulheres trans, né? E mesmo assim, no que se refere ao exemplo de vida dela, as colocações que ela fazia, como ela se posicionava, assim, eu sou fã total. Quando foi que você conversou pela primeira vez sobre... Botou isso para fora, de ter sido sempre mulher em corpo de homem, e com quem você fez esse desabafo, digamos assim? Na verdade, as primeiras pessoas que eu conversei sobre isso foram meus 2 filhos, né? Falei com meu filho primeiro, falei com a minha filha, depois com o meu irmão. Meu irmão eu demorei um pouquinho para falar, porque ele tinha tido infarto, né? Aí eu falei assim, eu não vou falar com ele agora não, vou esperar uma hora pessoalmente, eu falo para ele, quando ele vier, né, vier me visitar aqui, né, eu falo para ele. E qual foi a reação de seus filhos? Os meus filhos, eu fiquei assim, até agora eu fico impressionada, porque eles me fizeram 2 perguntas. A primeira pergunta foi assim, você tem certeza? Eu falei, olha, não é uma questão de decisão, não é uma questão de ter certeza. Eu me identifico assim, eu me reconheço como eu sou. E aí, a partir desse momento, eu me manifesto para as pessoas. E vocês são as primeiras pessoas que eu tenho um amor imenso de manifestar com vocês. Aí vem a segunda pergunta, que essa para mim... Você está feliz? Eu falei, estou feliz. Aí eles falaram assim, porque a gente quer que você seja feliz e viva muito. Era o que você precisava ouvir, né? Era o que você precisava, o que você merecia ouvir. Sabe, Bial, quando você pensa, você fala assim, nossa, que seres lindos que eu pude partilhar o crescimento deles, sabe? E para geral, assim, por exemplo, no Instagram, como é que você comunicou para geral? Qual foi a sua estratégia? Aí foi meio engraçado, né? Porque eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de dar abertura para as pessoas conversarem sobre isso comigo, né? Porque é um processo para a gente, né? Como pessoa transgênero é um processo, mas também a gente tem que lembrar que para os outros também é outro processo, ou seja, tem que ter um meio de contato, de comunicação que abra essas portas para conversar e de tal maneira que a gente sabe que tem pessoas que mesmo conversando tem outra visão, né? Mas as pessoas de bem, que são pessoas normais, vou chamar de normais para dizer pessoas de bem, que têm amor ao próximo, que têm empatia. Então, essas pessoas também precisam ter um tempo para nos entender, assim, vamos dizer dessa maneira, né? E também assim, então, o que eu fiz? Tirei uma foto, eu tirei uma foto minha, assim, né? Toda produzida, junto com a minha esposa, né? E aí, eu coloquei lá. Aí, meu irmão, tem uma foto bonita aí, né? Que aplicativo é esse que você usou? Aí eu preocupado com o infarto dele. Aí eu falei assim, sou eu mesma. Aí surgiu, aí nós estamos conversando, você imagina, né, irmão Alfa, aquela história toda, né? Aí foi indo, foi conversando, e aí ele falou assim, entendo, aceito, respeito. Então, assim,
Ah, ia ser fantástico. Essas coisas me emocionam de falar, né? Eu usei esse artifício aí. Que legal. Parece que funcionou, né? Muito bom. Você dá tempo para as pessoas. É importante, a tolerância de parte a parte, né? Me escuta, Isso. eu quero mostrar uma coisa aqui e quero saber o que essa imagem, esse documento representa para você. Vamos lá. Agora, em fevereiro desse ano, 22, Maria Antônia deixou de ser um policial, uma tenente-coronel, a primeira mulher trans do Brasil, com essa patente na Polícia Militar. E é a maior condecoração que você já recebeu na sua carreira? Esse documento, para mim, ele representa, assim, ele é importante, importantíssimo. Aliás, eu fui muito bem recebida quando fui buscar a identificação. Isso que eu queria saber, se você teve alguma dificuldade, se você enfrentou barreiras desses trâmites burocráticos, se o preconceito se travestiu de exigências. Não, foi tudo... Não, foi tudo tranquilo. A documentação é um procedimento legal, né? Então, dentro da corporação é tratado de acordo com a lei. E ter esse documento em mão, ser bem recebida na corporação, que foi comigo, que falo por mim, né? Foi o meu caso, é assim, uma coisa assim, muito gratificante, porque as pessoas conseguem enxergar, né? A nossa realidade, Bial. Nós somos seres humanos. E, assim, é importante porque é um documento. Claro, eu retifiquei todos os outros documentos, começo pela certidão de nascimento. Isso é um direito que todas as pessoas transgêneros têm. Não é a favor de ninguém, não é a favor do Estado, não é a favor de ninguém. É um direito nosso como seres humanos, né? Pessoas transgêneras. Olha, muito bonita a história aqui. Parabéns. Esse documento significa muito mesmo. É um marco, Bial. É um marco para você e para tantos, né? Tanta gente. Dourado, e você? Você já teve que nocautear o preconceito no octógono? Sim, várias vezes. Sim? Várias vezes. E continuo isso dentro e fora do octógono. Mas não tem uma história especialmente de um lutador que falou uns desaforos e vocês foram e houve uma luta promovida? Conta essa história do começo pra gente, por favor. Bial foi um rapaz, um lutador de uma cidade distante, próximo daqui da região, e no qual ele me desafiou na academia, falou que não perderia para nenhum gay, porque quando iniciei, eu ganhei 16 lutas consecutivas. Fiquei invicto até a 16ª luta. Então, ele dizia que ele era o único homem no qual eu iria perder para ele. E, enfim, foi marcado um evento. Marcaram um evento para a gente lutar. Então, segundo ele, dizia que se ele perdesse para um gay, que sou eu, ele iria embora da cidade. E ainda vestiria saia. Só que ele não chegou a vestir saia. Perdeu no primeiro round por nocaute. Ele foi embora da cidade, então. Foi embora. Ele não botou saia, mas botou o rabo entre as pernas. Isso. Foi isso que aconteceu, mano. Ai, rapaz, que lição que esse cara tomou, hein? Foi nocauteado por um cara de codinome Princesinha Dourada. Aliás, Washington, de onde veio esse apelido, Princesinha Dourada? Justo o meu professor, ele é policial e ele que me chamou. Numa bela ligação, a gente ia passear na praça, toda a galera da equipe. Íamos reunir na praça, então ele me ligou. Dourado, tá onde, mano? Vamos dar uma volta? Aí eu disse, cara, eu tô em casa. Vamos, minha princesinha. Quando ele me chamou de princesinha, foi o que marcou. Então todos eu cheguei junto a eles e quando fui recebido, todos me chamando de princesinha e eu simplesmente só absorvi aquela alegria do povo, aquela
a alegria contagiante deles. Foi um apelido dado com carinho, não foi, né? Sacanagem. Foi uma coisa carinhosa. Vamos ver a Princesinha Dourada em ação. Quero ver. Lutão. Dourado, não, olha só, Maria Antônia, a gente está aqui, né, reunidos apenas virtualmente. Sim. Mas se tivéssemos fisicamente, eu queria ver se as suas técnicas de mobilização policial, Maria Antônia, seriam capazes de deter o Dourado. Você acha que... Qual é o seu palpite? Eu acho que nem com Krav Maga ia resolver, viu? Esse pessoal, vou te contar, que estamina aqui... é incrível. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom no que faz, a gente percebe isso. E o esporte, o mundo do esporte ainda é muito marcado pela homofobia, como se esportes viris fossem... não pudessem acolher comportamentos falhados como a espécie humana tem. O futebol é marcado pela homofobia. No mês passado, ou seja, agora, 2022, o primeiro jogador de futebol em atividade na Inglaterra se revelou a se declarar gay. Um jovem de 17 anos. Vamos ouvir o Jake Daniels falando. I think it comes down with a lot of footballers want to be known as like masculinity, and I think being gay, a lot of people use it as being weak, and it's just not the case. So a lot of people don't want to do that because in football they are masculine and it's something that you can get picked on for on the field. So maybe if there is Premier League footballers that are gay and are ready to come out or they want to and they just are waiting, I want someone to contact me and ask like, how's it been? What was the reaction like? Because I want to help other people. I just hate knowing that people are in the same situation that I'm in. Pois é, isso que ele falou me dá curiosidade. Você, Dourado, é procurado por outros atletas que ainda não se revelaram gays e querem conselhos sobre como sair do armário? Sim, várias vezes, e principalmente nas redes sociais. Mas tem muitas pessoas que olha, eu dou conselhos, eu converso bastante, mas as pessoas têm medo do que os outros vão pensar. Eles têm medo de ser agredido. Tem muitas pessoas que têm mais medo de ser agredido. E ser conhecido no Brasil, fora, isso é maravilhoso porque isso dá força para outras pessoas ver que é possível se assumir. É só ter as atitudes certas. Porque não é só simplesmente chegar e fazer uma publicação, como a Coronel mesmo citou. Tem que preparar as pessoas, principalmente as pessoas próximas da gente. E eu achei bonito, no caso do Jake Daniels e do que você falou, é que o sujeito cria coragem, porque sabe que ele criando coragem vai ajudar outros. Ajuda outros que, por sua vez, vão criar coragem. É uma coisa generosa. Maria Antônia, você disse que está trabalhando num livro. Eu imagino que nesse livro você vai dividir essa sua vivência, essa sua história com os leitores. Você tem feito isso na prática? Redes sociais, as pessoas têm procurado você, pessoas que estão em processo de descoberta também, para se aconselhar, para ouvir de você o seu testemunho? Sim, Bial. Eu tenho mantido o Instagram, onde eu relato os passos que vão sendo dados, né? Tanto em termos de pensamento, do processo todo da transição segura. Tem um canal também no YouTube, que é o canal da Maria Antônia, onde eu coloco vídeos lá, explicativos, porque existe, assim, a minha grande preocupação
no sentido de que as pessoas tenham clareza sobre o assunto e uma informação, ao mesmo tempo, médica, e que não tragam ilusões sobre as coisas, né? E assim, a ideia do livro é exatamente essa, compartilhar essas informações com relação aos procedimentos, com relação aos cuidados, com relação à saúde, com relação a buscar um atendimento profissional. Claro que no livro eu coloco mais outras questões, tipo o papel da medicina. Hoje a medicina trabalha em termos de órgão, doença, então algumas terminologias que são utilizadas na medicina tradicional não são mais compatíveis com a nossa realidade como pessoas transgêneros. Por exemplo, se trabalha, por exemplo, a cirurgia de mudança de sexo, transgenitalização, transexualidade, é tudo em torno de um órgão sexual, e o ser humano é muito mais do que isso. Ele tem toda uma estrutura psicológica, emotiva, ele tem a capacidade de ressignificar as coisas. Então, é todo um trabalho voltado para discutir, trazer essas questões para debate. Inclusive, qual a questão que envolve as crenças religiosas, né? As pessoas costumam chegar e olhar para as pessoas transgêneros, ficar jogando versículos das escrituras para as redes sociais. Religião, no meu ponto de vista, e de acordo com a Constituição, é questão pessoal, é questão da vida pessoal da pessoa, fora o íntimo. Ela acredita naquilo, tem paz de espírito com a crença que ela tem, respeita as outras, respeita, é a dignidade da pessoa humana. Vamos pensar assim, a liberdade religiosa, ela é individual. Então, assim, cada pessoa precisa entender e não começar a falar que a outra religião é endemoniada, que a outra não sei o quê. Esse discurso é um discurso de ódio desnecessário, horroroso em pleno século XXI. Então a gente tem que respeitar todas as religiões. E não é favor, está na Constituição. Qual o título do seu livro, Maria Antônia? Memórias da primeira coronel mulher trans do Brasil. E assim, surpresa minha, né? Tem um historiador aqui do Rio Grande do Sul que fez contato comigo e ele falou assim, não, tá errada, coronel. Você não é a primeira do Brasil, você é a primeira do continente americano. Tá certo. Maria Antônia Dourado, muito obrigado. O prazer foi meu, meu. Dividido, compartilhado a história de vocês com a gente. Eu que agradeço. Depois do intervalo tem mais conversa. Vamos falar sobre a dificuldade de ser quem realmente se é no ambiente de trabalho. Em instantes. Você tem certeza que vale a pena gastar uma lasanha?